Olá, companheiros. Bom, eu já falei, eu já gravei, já fiz um vídeo a esse respeito, né? É, assim, o meu pensamento do porquê é que eu digo assim, que eu falo que eu sou ateu, né? Então, eu fiz um vídeo já explicando, mas eu vou fazer novamente, né? Uma explanação assim daquilo que eu julgo ser o mais sensato, né? Para que eu acredite, né? Para que eu pesquise, para que eu conclua. Primeiro, companheiros, da questão ali do começo, do início. As religiões, né, a Bíblia apresenta ali uma criação, né, um início. Houve ali um certo momento ali no vazio em que se manifestou ali a presença de um Deus, não sei, de uma presença, né, inteligente, e falou ali uma palavra, falou palavras, né. Bom, no princípio, está escrito assim na Bíblia, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Certo? Mas ele não fala o que havia antes, né? Da fundação ali, da formação dos céus e a terra. Apenas fala que é Deus. Deus é um pensamento, né, que as pessoas têm, é Deus. Então, a pessoa pensa dessa forma, né, que houve nesse início. Agora, eu penso assim, companheiros, eu não acredito, eu acho ilógico essa situação. Então, em tudo que eu aprendi, de tudo que eu conheci, eu concluí que o mais sensato seria eu pensar assim da forma que eu penso. E o modo que eu penso é assim. Veja bem, imagine você, feche os olhos, relaxe, né? Feche os olhos e veja essa escuridão que está ao teu redor. Imagina você que nada existe. Apenas um vazio, um abismo vazio, constante, sempre, infinito. Né? Certo? Eu penso que, segundo as leis até da física, da química, né, uma ação matemática, né, quântica, houve ali, devido à constante expansão de um vazio, para a constante expansão do vazio, é uma ação. Né? Houve ali, no núcleo de um ambiente, assim, pontual, um ambiente localizado, que seria o núcleo de todo o vazio eterno. Então, houve ali no núcleo uma ação, um movimento primário. Bom, penso eu, que poderia acontecer? Houve uma retração nuclear de um elemento, um espaço surgiu num vazio total. E esse espaço foi expelido no vazio. Penso eu que, sendo expelido, teve uma velocidade constante que percorreu a medida da borda de todo o infinito, né? Do fim do abismo. Percorreu esse espaço. E isso fez, matematicamente, há equações que levam a acreditar de que um elemento, quando expulso de um lugar e percorrendo tudo, né? E aí tem uma questão de tempo, né? Ele se torna ao mesmo ponto de partida, ao mesmo lugar. Aí então houve um choque. O primeiro choque nuclear. Certo, mas não é um choque relevante, por quê? Havia apenas o espaço vazio, o espaço expulso, repelido, e o retorno dele. Aí houve o primeiro toque. Penso eu que, talvez devido ao movimento, à velocidade, o núcleo, o espaço nuclear, ele foi também impulsionado novamente para percorrer o mesmo caminho daquele espaço vazio que retornou. Aí houve assim, houve ação, aí teve reação, aí começou a ter modificações. Começou a haver assim, movimento, né, nuclear e também aquele que foi, né, expelido. Penso eu que, sim, por ser estático, né,
esse movimento nuclear, ele foi mais, teve mais respostas, né, ambientais aqui no núcleo do vazio do que aquele que foi expelido. Então, quando houve assim, o retorno do segundo elemento, eu penso que já houve uma contenção. Houve uma contenção e se localizou o núcleo, né, do vazio. Penso eu, né, que seja assim. Se talvez eu estiver enganado, talvez tenha tido então um novo impulsionamento, mas o terceiro ele estabilizou, porque eu penso que não pode ser, né, sempre. Eu penso que aquilo foi só para dar um impulso inicial do movimento, né? Aí houve ações, reações, respostas, e aí houve ocupações de espaço nuclear, que aí outra ação dentro de toda a expansão vazia. Como houve ocupação de espaços nucleares, então houve aquela compreensão de local, né, do ambiente. Aí penso eu que houve todas aquelas reações, né, uma energia muito, muito grande, uma mega energia, se localizou no núcleo, né? Aí que deu causa ao que chamam, né, de Big Bang lá, aquela teoria do Big Bang, né? Que eu penso que para ter a teoria do Big Bang, para ser confirmada, ela tem que dar explicação também da causa da explosão. Né? Nisso houve a formação dos universos. Até por isso eu digo que assim, já me perguntaram se eu acredito em ETs, extraterrestres, né? Vida inteligente fora da Terra, né? Já me perguntaram. Eu penso assim, eu não acredito. Eu não acredito que haja, né, vida inteligente fora aqui do nosso sistema solar, fora do nosso universo. Eu não acredito. Mas eu penso que pode ser possível. Pode ser possível, porque é longe da minha compreensão na formação das galáxias. Talvez em algum lugar semelhante aqui à Terra tenha, sim, se desenvolvido vida. Talvez mais ou menos, né, aperfeiçoadas, aperfeiçoadas, talvez mais, não sei, mas eu não acredito, né, em vidas extraterrestres. Esse é o meu pensamento. Então, houve a causa do Big Bang, a formação do universo, sistema solar. Mas isso foi o quê? Um acaso? Não houve uma direção? Não houve um planejamento? Não. Houve, assim, uma habilidade de adaptação, né? De aprimoramento, né? de aperfeiçoamento do ambiente, dos elementos que estavam se compondo, formando aqui no núcleo do espaço vazio. Então havia, assim, pode-se dizer, energias, né, centralizadas, virtudes, né, que movimentava, né, a formação das coisas. Né. Então aí eu digo assim, isso também, assim, as habilidades, essa virtude, elas ali estão ali, né, estabilizadas ali, nos animais, desde os mais simples, os insetos, né, a formiga, né, o cachorro, a galinha, né, desde os mais simples, essa virtude, né, foi se aprimorando, se aprimorando. Aí nisso, eu digo assim, a natureza proporcionou todas essas maravilhas que nós temos. Mas o que aconteceu? Aconteceu o quê? De todas essas virtudes que formaram, que trabalharam na formação da natureza, do planeta Terra, uma despertou. Uma nasceu, assim como nós, assim como você. Você ficou 9 meses no útero de sua mãe, nasceu, né, e passou dias, semanas, meses, anos, quando você percebeu de que você era, que você estava presente. Tem pessoas que só percebem que estão presentes, talvez com
2, 3, 5 anos, né, que vai perceber que estava presente. Da mesma maneira, semelhantemente, é a presença do que podemos chamar de Deus, que é a consciência da existência, a presença do ser, o estar presente. Porque se não houvesse uma consciência, se não houvesse um estar presente, não haveria nem mesmo a menção da presença de um Deus. Porque para que haja um Deus, é preciso de que haja consciência de sua presença, ou de uma presença. Então, agora o povo discute. O que é Deus? Quem é Deus? O que Deus fez? Eu penso assim, companheiro. Esse é o meu pensamento. Deus é um bolo, é como um bolo, um bolo. Nós somos fatia desse bolo. Nós, sem, fora do bolo, somos um. No bolo, somos o bolo. Então, é o meu pensamento do que poderia ser Deus, assim, na formação natural até dos animais, né, na evolução, no aprimoramento, né? E aí despertou o Deus. Aí tem essa questão do, é óbvio, dos direitos, né, até da honra, né? Da honra da mulher. Porque temos, é notório que está na Bíblia, que a causa, né, de todo transtorno, de todo, né, problema que os homens têm tido assim no decorrer da história, a mulher teve uma participação muito determinante. Até mesmo no princípio, a causa da morte do ser humano é atribuído à fraqueza da mulher, né, que, né, acreditou na serpente, é o que ensinam, né? E com astúcia, né, fez com que Adão, enganadamente, né, inocentemente, comesse do fruto. O homem é inocente, a mulher é culpada. Quer dizer, essa é a história. Até a história do dilúvio. O dilúvio, dizem que a causa do dilúvio, segundo a Bíblia, está assim. E viram os filhos de Deus, né, as filhas dos homens, as filhas do homem, e tomaram para si tantas quantas queriam. Né? Até diz assim que desses que se uniram, nasceram gigantes. Até sobre isso eu tenho pensamento, que gigante é um nome, não um corpo. Tem anão gigante. Então, eu já até perdi a mulher. Ela foi tida como culpada de muitas coisas. Quer dizer, diz que nós morremos por causa dela, o dilúvio foi. Também não vamos dizer que é por causa dela. A violência dos homens. Ela foi pivô da violência dos homens. Enquanto alguns religiosos aí que dizem até, comparam, né, que o povo, na época de Noé, foi doutrinado, foi ensinado de que o mundo ia acabar e que ninguém acreditava, que Noé pregava o dilúvio. Companheiros, vejam bem, se está na Bíblia de que Deus olhando a terra, ele diz que de um só, a família de um só, é que seria salva, escolhida. Toda a terra estava condenada aos olhos de Deus. O único justo era Noé. Então Noé teve o direito de sair com a sua família. Agora, se as pessoas ensinam de que Noé pregava para as pessoas, né, que ia chover, que podia se salvar, é uma inocência. É uma inocência. Bom, também poderia explicar ali o que diz o que é o pecado, né? O que realmente nós morremos, né? A causa a eternidade. O que nós esperamos, né, de eternidade. É que vida nós perdemos ali com essa prática, como dizem, a prática da mulher ter ingerido, né, o fruto da árvore do conhecimento. Inclusive, tem uma questão. Veja bem, na Bíblia está escrito de que Deus, fazendo o jardim, colocou no meio do jardim
a árvore da vida. A árvore da vida, assim como a árvore do conhecimento, a árvore da sabedoria. Certo? Quando houve ali aquela questão entre Eva e a serpente, qual era a árvore que estava em questão, senão a árvore que estava no meio do jardim? E qual era a árvore do meio do jardim, senão a vida? Penso eu que o homem, o animal, realmente teve a consciência, despertou, foi ao ingerir o fruto da árvore, cujo nome, né, até é significativo, se diz a árvore da sabedoria, a árvore do conhecimento. Agora, do que é que o homem reclama da conduta da mulher? Sendo que, se a mulher não tivesse ingerido o fruto da árvore da vida, a árvore da sabedoria, a árvore da consciência, o homem até hoje não passaria de um macaco, de um animal, talvez falante. Então, é o meu pensamento, companheiro. Eu vou parar, porque longe já foi bastante tempo. É sobre isso que eu queria dizer. Bom, companheiro, eu sou ateu, mas fiquem com Deus.